Olá, meu amigo, minha amiga. O meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 14 de setembro, o calendário litúrgico da Igreja Católica traz como celebração a exaltação da Santa Cruz. É importante nós lembrarmos que esta festa, ela já está presente na Igreja desde o século V da nossa era cristã. E é importante nós tirarmos esse tempo para nós fazermos uma reflexão sobre a cruz, porque a cruz, tanto antes de Jesus, quanto no período de Jesus e depois de Jesus, ela sempre foi colocada como penalização máxima, penalização vital das pessoas. O próprio Jesus, para nós que somos cristãos e cristãs, a cruz foi o lugar aonde Jesus foi crucificado. Ou seja, assassinar alguém por intermédio da cruz, por intermédio também do Estado, era a pena capital. Ou seja, era a pena de morte que existia na época. O próprio Jesus foi, então, julgado, condenado e pregado numa cruz. Mas os cristãos, ainda no primeiro século, transformaram a cruz, o sentido da cruz, a simbologia da cruz. Enquanto os imperadores romanos utilizavam a cruz para matar, os cristãos começaram a utilizar a cruz simbolicamente, para dizer que ali nós tínhamos então o caminho da vida, ou seja, da salvação da vida. Mas como assim a cruz como salvação da vida? Uma salvação que pudesse ajudar as pessoas a aliviar os seus sofrimentos. A cruz que, por ser dois, assim, nós termos duas hastes ou duas madeiras, uma que entrecruza a outra, simboliza a relação ou o encontro, a intimidade do ser humano com o divino, que é a questão da vertical, a madeira vertical, ou o madeiro vertical. E a horizontal simboliza a relação, a comunhão, a intimidade também, que as pessoas deveriam viver na comunidade. Assim, então, nós temos a cruz da salvação, a cruz da vida, a cruz da fraternidade, a cruz que nos torna pessoas comprometidas, compromissadas com o seguimento de Jesus. Lembremos aqui que no evangelho que nós lemos no domingo, nós tínhamos como leitura do Marcos, onde diz que, ou dizia, que nós tínhamos então que assumir a cruz como seguimento. A cruz, ela nos ajuda a entender o que aconteceu com Jesus e no mesmo tempo o que acontecerá depois, a ressurreição. Mas o que é essa ressurreição? A ressurreição é que a partir da cruz nós nos enchemos de esperança para que outras pessoas possam ser perdoadas, possam ser tratadas com compaixão e com perdão antes de serem pregadas na cruz. Ou seja, antes delas serem levadas para a cruz, que elas possam passar por um processo de perdão, de reconciliação. E assim, evitar que a cruz seja utilizada para o sacrifício de pessoas ou para a pena de morte. Hoje nós ainda temos muitos cristãos, muitas cristãs que desejam a pena de morte. Lembremos que o próprio Jesus foi penalizado, como dizia anteriormente. Como veremos no evangelho de hoje, do texto de João, é pena quando nós vemos que muitas vezes nós ovacionamos, desejamos, queremos a pena de morte, quando nós deveríamos estar sendo possuídos cada vez mais pelo espírito do amor fraterno. Todos nós falhamos. Como então que Jesus nos ensina a vivermos esta fraternidade, uns suportando os outros e no mesmo tempo crescendo em humanidade? É importante nós percebermos ainda que Jesus, ele transborda de compaixão. E essa transbordância, podemos dizer assim, de compaixão, faz com que nós nos entendemos enquanto humanos e, no mesmo tempo, podemos entender os outros humanamente. Nós leremos as leituras, começando com a primeira leitura do livro dos Números,
Aí leremos o Salmo e também o Evangelho de hoje, para entendermos como que esta cruz ainda é alimentada pelos sistemas que nós temos. Todos os sistemas, eles são invenções humanas. É triste, é lamentável, porque se na primeira leitura do Números nós vemos a serpente que mordia, o que picava as pessoas levando à morte, nós temos hoje as serpentes que fazem parte dos sistemas que se preocupam cada vez mais com coisas supérfluas. E a vida, então, é deixada de lado. E como no meio desse sistema de morte, Jesus aparece, Jesus se encarna, Jesus vem como pessoa, aparece para a sociedade e para o seu povo mostra outro caminho, outra direção para superar a violência. Mas não adianta Jesus, ou Deus, ou um anjo aparecer para as pessoas falando de paz. Essa paz, ela tem que ser gestada dentro de nós. Hoje, ao celebrarmos ou a refletirmos sobre a exaltação da cruz, temos que pensar sobre a quantidade de cruzes espalhadas pelo mundo. A fome, a guerra, a pobreza, a miséria, o egoísmo, o individualismo, a falta de solidariedade, de fraternidade. Quando nós temos milhões ou até bilhões de pessoas na miséria e alguns só milionários ou bilionários. Então vejamos como que essas serpentes podem levar muitas pessoas ao sacrifício, ou repetindo a crucificação, a cruz de morte. E nós temos então que fazer com que a fraternidade, por intermédio da solidariedade, do amor e o respeito ao próximo, possamos construir um mundo melhor. Senão nós vamos cair dentro de um vazio e perdermos aquele vínculo com a utopia e entrarmos dentro daquele mundo que cada vez mais aparece como um mundo distópico. A questão da distopia que muitos falam tanto hoje, opressão, repressão, agressão, violência. E Jesus, com a sua mensagem de quase 2000 anos, vem nos ajudando a entender que nós podemos amaciar a nossa vida, amaciar o nosso coração, irmos polindo também o nosso ser humano que às vezes está áspero, às vezes está agressivo, às vezes está violento, às vezes está egoísta. E como então passar por esse polimento para sermos pessoas cada vez mais humanas? E é claro que esta humanidade, ela é sempre um processo. O texto de hoje é tirado então do livro dos Números, capítulo 21, versículos 4 a 9. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem do povo, o povo começou então a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas, que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente de bronze e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela, viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. O salmo de hoje, Salmo 77, 78. O refrão é o versículo número 7. Das obras do Senhor, ó meu povo, não te esqueças. Escuta, ó meu povo, a minha lei. Ouve atento às palavras que eu te digo. Abrirei a minha boca com parábolas, os mistérios do passado lembrarei. Quando os feria, eles então o procuravam. Convertiam-se correndo para ele. Recordavam que o Senhor é sua rocha
e que Deus, seu Redentor, é o Deus Altíssimo. Mas apenas o honrava com seus lábios, e mentiam ao Senhor com suas línguas. Seus corações enganadores eram falsos, e infiéis eles rompiam a aliança. Mas o Senhor, sempre benigno e compassivo, não os matava e perdoava seu pecado. Quantas vezes dominou a sua ira e não deu largas à vazão de seu furor? O evangelho de hoje, tirado do texto de João, capítulo 3, versículos de 13 a 17. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Meus amigos e amigas, o texto da primeira leitura dos Números, esse livro, ele inicia contando o recenseamento do povo de Israel. E é importante nós percebermos que esse texto, por mais que ele esteja lá no início do livro da Bíblia, dentro do conjunto dos 5 livros do Pentateuco, não quer dizer que ele seja os primeiros livros a serem escritos, junto com os demais, mas sim quase que os últimos. O livro dos Números, ele é escrito por volta do ano 400, 420, 430 antes de Cristo. Não se sabe muito bem a data. Mas o importante aqui é que o povo já saiu do exílio da Babilônia. E lá provavelmente ele aprendeu ou misturou a crença em Javé juntamente com outras culturas. Porque a serpente aqui, veja que interessante, como que Moisés já não existia mais. É a linguagem de quem está escrevendo, trazendo um autor. Assim como nós dizemos ou falamos já em outros momentos, quando Paulo não escreveu a carta, mas o nome dele leva a carta. Aqui o Moisés está participando do texto, mas Moisés já não vivia muito mais, não vivia mais. E é interessante então nós percebermos que na elaboração ou no confeccionamento do texto, ele precisa ter um ordenamento teológico e no mesmo tempo pedagógico, para que o povo ou as pessoas que estão ouvindo possam ouvir essa leitura então como palavra divina e no mesmo tempo ter uma palavra, uma mensagem de conforto e de força e de libertação de um sistema opressor. Porque lembremos que os babilônicos exploravam também Israel, ou seja, aquela quantidade de pessoas que foram levadas para o exílio. Mas aqui é o pós-exílio, mas ainda está incorporado aquilo que eles haviam aprendido na Babilônia, que é o quê? O sistema da serpente. Porque o sistema da serpente, o culto à serpente, também está dentro do sistema. Um sistema que é um sistema de morte. Veja, a divindade serpente era cultuada pelos babilônicos. Ainda então nós temos israelitas cultuando esta serpente. E em vez de buscarem Javé, que havia libertado o povo lá então no Êxodo, não, estão buscando na serpente. A serpente, ela pica, ela mata com seu veneno. E esse veneno pode ser o egoísmo, pode ser a violência, pode ser a agressividade, pode ser o próprio sistema de exploração das pessoas. E então nós temos aqui uma alusão já àquilo que vai acontecer com o próprio Jesus. O sistema em que Jesus está inserido em vida, em missão, também é um sistema de opressão. E vejamos como é interessante que aqui o texto comentou que o povo se queixa com Moisés, que estava com fome, estava com sede, lamenta pela comida. O texto dá para nós entendermos como se ele estivesse sendo orientado para o povo caminhar no deserto. Porque nós temos os 5 livros da Bíblia iniciais que nos conduzem do Egito para a Terra Prometida. E veja, o povo está na região da Cananeia, ou a região também ali da Babilônia, aonde se cultuava a serpente voadora.
E essa serpente era colocada numa haste, onde as pessoas faziam seus cultos, suas oferendas, suas adorações. E no mesmo tempo o povo reclama então para Moisés. E reclama de Moisés e se queixa a Deus. Ou seja, se queixa de Deus ter libertado do Egito. E o que é interessante é que naquela época jamais alguém poderia se queixar ou falar, fazer alguma crítica a uma liderança ou também a Javé. Veja, ele, o povo, sofre as consequências. Olha a mentalidade que nós já comentamos em outros vídeos. Um Deus ainda agressivo, violento, dentro do imaginário das pessoas. Não que Deus seja violento, não que Deus seja punitivo, não. Aqui nós temos que entender que é a compreensão, é a imagem, é a concepção que os judeus ainda tinham de Deus. E aí o povo é que sofre. Já pensou? Um Deus que se vê, podemos assim, rejeitado pelo seu povo, manda contra o povo serpentes violentas? Afinal, o que vale mais? A vida das pessoas ou a reclamação das pessoas? Ou as nossas reclamações? Provavelmente a nossa vida vale mais. E aí nós vamos ver então que o Moisés participa no sentido de ser aquele que vai fazer a intermediação entre o povo e Deus, para fazer ou para construir uma serpente de bronze e pôr numa haste para que as pessoas pudessem ser curadas. Mas aqui também, para nós entendermos e finalizarmos esta reflexão da primeira leitura, é entendermos que tanto a vida quanto a morte pertence a Javé, ou seja, pertence a Deus. E é então importante nós vermos que no Evangelho de João, nós vemos o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, ele não tem também a coragem de conversar com Jesus durante o dia, e ele vai durante a noite. Ele é um fariseu. Veja, ele é um fariseu, provavelmente um doutor da lei, conhece muito bem a lei judaica, mas ele percebe que Jesus tem na sua boa notícia ou no seu ensinamento algo interessante. Ele se interessa e ele quer aprender. E no julgamento, se nós lermos o Evangelho de João, nós vamos encontrar Nicodemos debatendo com as demais autoridades que estão articulando a morte de Jesus. Nicodemos vai interferir. Por mais que ele é voz vencida, mas ele interfere. Interfere no sentido, veja, será que vocês não estão condenando uma pessoa inocente? Não seria melhor conversar com ele? Não seria melhor fazer uma consulta, talvez, ao povo, para ver o que eles pensam sobre Jesus? Aí ele é até colocado como se ele fosse um discípulo de Jesus. Mas vós não sereis, talvez, um discípulo de Jesus? Então ele recua. Mas, quando Jesus é tirado pelo José de Arimateia da cruz, o Nicodemos está junto, porque o José de Arimateia também é um fariseu. Então nós vamos encontrar pessoas preocupadas com Jesus, com a vida de Jesus, e no mesmo tempo entenderam que a mensagem do Jesus era importante para a vida do povo e para eles também. E depois da morte e ressurreição de Jesus, eles começam a seguir os passos, ou o Evangelho. E é importante nós percebermos como que o próprio sistema, aqui então, como dizia anteriormente, o sistema do período em que Jesus está vivendo, o poder econômico, o poder político, o poder religioso, não aceitam Jesus. Jesus também será então pendurado, assim como a serpente de bronze. E é importante nós percebermos que a crueldade que o povo está sofrendo e que Jesus sofre é da serpente que se faz presente no sistema do templo, do sinédrio, que ali era o processo de julgamento para alguém ser condenado então à morte e crucificado ou apedrejado, que eram os métodos que existiam na época, os métodos de pena de morte. E o próprio sistema que oprimia também o povo. Jesus denuncia que o sistema do templo, o sistema do Pilatos político, o sistema jurídico lá do Sinédrio, o sistema econômico explorava o povo. Será que, meus amigos e amigas, é diferente de hoje? Vejamos então o veneno dessa serpente que ainda está viva, ainda morde, vamos assim, o calcanhar, ou mordem as pessoas, levando ao óbito. Quanto ódio, sendo então o veneno dessa serpente, é produzido, levando milhares e milhares de pessoas a óbito todos os dias ou todos os anos? Como nós poderíamos inverter o sistema do templo, o sistema dos palácios, em sistema fraternos?
e que tudo aquilo que fosse gerado, os sistemas humanos, em vez de diminuir as pessoas, pudessem aumentar a dignidade e também as condições para que as pessoas possam viver de forma humana e fraterna. Jesus se encarnou na vida humana. Jesus se encarnou na carne humana, não para condenar, como diz o texto de hoje, e sim para vivenciar o amor, a compaixão e a misericórdia. Porque somente com estes sentimentos serão possíveis nós então transformarmos os sistemas de onde estão as serpentes que picam, levando o seu povo à própria morte. Assim, o veneno do sistema de morte das autoridades é transformado em dignidade e substitui, porque o amor que Jesus apresenta é um antídoto gratuito. E pela gratuidade, mais uma vez, Deus nos salva. Nos salva em vida, nos salva hoje, nos salva na cotidianidade da nossa existência. Não precisamos esperar a salvação depois, a eterna que nós falamos, ou teologicamente se ensina, mas sim a salvação vital. Todos nós queremos viver. Todos nós queremos viver o máximo possível. Talvez a pandemia esteja diminuindo, esteja reduzindo, talvez não, é a realidade. Quantas pessoas estão sendo tiradas deste mundo, estão sendo tiradas deste dia a dia, estão sendo tiradas desta vida precocemente, prematuramente. A vida eterna, ela está presente na vida humana. A vida eterna, ela se faz presente na carne e na carnalidade de todos os seres humanos. Não precisa crer para que Jesus possa fazer o bem. Não precisa crer para que o Jesus possa salvar. Porque a crença, ela não diz nada diante do amor eterno e gratuito de Deus, por intermédio de Jesus. Jesus entregou a sua vida de graça. Não cobra nenhuma crença. Porque senão, meus amigos e amigas, como ficaria Maria, a mãe de Jesus? José, o pai de Jesus? Como ficaria Abraão, Sara, o próprio Moisés, que não acreditaram em Jesus? Por que não acreditaram em Jesus? Porque talvez Maria não estava ainda, podemos dizer assim, dentro daquele momento ou dentro daquele percurso de Jesus e no mesmo tempo das comunidades depois da morte de Jesus, falando sobre a questão do acreditar ou não acreditar. Porque ela não precisava acreditar. Assim como os demais não precisavam acreditar, precisavam apenas sentir que Deus estava presente em suas vidas. E assim está presente nas vidas de todos nós hoje. A salvação da teologia, ou a salvação na teologia cristã, ela está na graça, não na crença. Ou seja, Jesus pede que nós possamos aprimorar um amor que salva, não uma crença que salva. Porque a crença, nós temos uma multiplicidade de crenças, assim como denominações religiosas. O importante é nós não perdermos o vínculo que o amor nos faz vivermos uns com os outros. Somente o amor pode impedir as pessoas de serem sacrificadas ontem e hoje. Por isso, alimentemos em nós o remédio, o antídoto contra todos os venenos que muitos dos nossos sistemas hoje produzem, levando milhares e milhões de pessoas à morte. Que Jesus nos ajude nesse dia a entendermos que o seu projeto é de vida e o seu projeto é para o mundo, ou seja, todas as pessoas estão incluídas. A salvação, hoje e sempre, ela é uma salvação humanitária. Que o Francisco de Assis nos ajude a sermos pessoas cada vez mais solícitas, solidárias e fraternas. Um abraço a todos e a todas.